Bom dia a todos. Olá, doutora Paloma, tudo bem? Entrando. Bom Olá, dia, Gustavo. Bom dia. tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Tranquilo. Maravilha. Em- Está em Porto Alegre? Sim, estou em Porto Alegre. Nós estamos ainda em home office, né? Estamos em casa. Pois é, que loucura, né? Olha, põe nisso. Uma adaptação e tanto. Embora eu já fizesse home office antes, né? Já tinha essa adaptabilidade de certa forma, mas agora com família, com tudo junto, é diferente. É uma outra realidade, completamente distinta. É verdade. É uma prática nossa aí, né? Nesse mundo de consultorias aí, no home Ah, office, com mas certeza. agora ficou mais claro, mais evidente, né? Para todos, né? Agora não só para nós, no caso. Não só para nós, Para exatamente. todo mundo. Ficou diferente. Gustavo, quero agradecer a tua, você ter aceitado o convite Um para a prazer. gente bater um papo aqui sobre o que as sociedades de advogados, os escritórios de advocacia precisam se mexer, fazer aí, não só durante essa crise, mas pós-crise, porque muita coisa vai mudar, né? O Sem cenário, a sombra. tendência do cenário aí, do cenário é de mudanças, né? E você, meu amigo, tenho uma consideração enorme, um carinho. A gente se conhece há muito tempo, já dividimos aí acho que umas 2 ou 3 vezes, não sei, palco em palestra, né, em evento, Sim, em lá em eventos, claro. Maringá, né, acho que depois, não lembro se em São Paulo, aqui em Londrina, enfim. Sim, Então é um prazer imenso falar com da mesma você, forma. um expert, né? Eu não vou nem te apresentar, vou deixar que você se apresente para o pessoal que está nos acompanhando aqui. O pessoal está entrando Claro, sem prazer. e só para adiantar, né? Acho que a gente tem que falar aí sobre tecnologia, gestão, marketing jurídico, enfim, uma série de coisas aí, e também o que você está olhando para frente aí, né, Gustavo? Sim, perspectivas, né? Bom, vamos lá. Eu Exato. quero agradecer também o convite, é de nos fazer realmente. Eu até às vezes quero também convidar e fazer as pessoas participarem mais, mas realmente a vida está bastante corrida, né? Tenho participado de muitos eventos online, a mudança realmente se transformou em algo muito sólido neste momento. E para quem não me conhece ainda e está buscando agora um pouquinho mais de troca de informações, me chamo Gustavo Rocha. Eu tenho um portal chamado gustavorocha.com. Eu tenho lá publicado mais de 2.500 artigos e um monte de material sobre gestão, tecnologia e marketing, que é o que eu faço já há muitos anos. Tenho o Adnilson como professor, colega, parceiro de diversas atitudes, fomos colegas de pós-graduação, onde ele desenvolveu a mentoria, tivemos questões juntos também em outras cidades, etc. Desenvolvemos muito material em conjunto, e isso tudo nos transformou, além de amigos, na verdade, também em parceiros profissionais. E tudo isso soma, neste momento agora, para os advogados, para eles entenderem uma lógica muito importante. Porque quando a gente começa a falar sobre, eu preciso me apresentar, eu preciso me colocar, eu preciso estar no mercado, as pessoas às vezes veem assim, eu vou botar o meu currículo, vou botar meu Lattes, vou botar aquela informação que eu fiz pós, que eu fiz mestrado, que eu fiz doutorado. Gente, quando eu penso muito, e eu tenho um currículo, sem falsa modéstia, bastante extenso, a minha ideia, quando eu quero me apresentar, é uma só. É dizer para vocês que eu acredito que o diferencial do ser humano hoje está lastreado principalmente no pensar. Eu acredito muito que a advocacia, principalmente numa era de tecnologia como nós estamos vivenciando, numa era de o pessoal fala em inteligência artificial, o pessoal fala em automatizações, workflow e uma série de outros elementos. O pessoal anda falando, o marketing vai para tal canal, a pandemia está nos levando para outros lugares. Vamos colocar uma premissa básica. A partir do momento em que tu começa a pensar, a estruturar o teu negócio, pensando nas tuas atitudes, passo a passo, tu já está largamente na frente de uma grande maioria. Eu escuto muitas pessoas comentarem assim, poxa, Exato. Gustavo, nós estamos aí com
mais de 1 milhão de advogados, nós estamos com uma concorrência muito forte, não importa a área de atuação, e aí o pessoal começa a ficar apavorado, e numa época que a ansiedade está muito à flor da pele, porque tu está em casa, né? A clientela diminui, Exato. não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, então tu tá, na verdade, numa situação mais complicada. E por estar numa situação mais complicada, as pessoas dizem para ti, eu tô sem muita perspectiva. Vamos trabalhar o seguinte, se tu pensar o hoje, um pouquinho do amanhã, mas pensar o hoje, o que tu está fazendo agora, neste instante, neste momento, para construir algo diferente para amanhã. E aí, qualquer dos lastros que a gente queira colocar, gestão, tecnologia, marketing, qualquer um deles, vai ser muito forte e muito positivo para o teu desenvolvimento. Portanto, hoje, assim, nesse nosso introito aqui, a questão de tu estar em home office, preparando o teu futuro, parte da premissa de tu pensar o como tu tá hoje, e aí eu entraria naquela premissa também muito importante que o pessoal às vezes esquece. Que tipo de advocacia eu tenho feito? Eu faço advocacia hoje de massa, boutique, eu trabalho com qual tipo de escopo? Bom, eu hoje trabalho com pessoa física ou pessoa jurídica. O que eu estou entregando para o meu cliente? É uma pergunta muito recorrente, aliás, que tem surgido muito em épocas de negociação, porque a pandemia nos trouxe uma coisa muito forte. Ela trouxe um elemento de negociação muito presente, assim como o elemento de tecnologia está muito presente, mas o elemento de negociação está gigante. Então, quando as pessoas dizem, Gustavo, o meu cliente, pessoa jurídica, por exemplo, está vindo negociar honorários comigo, ele está vindo querendo diminuir os meus honorários ou até cancelar serviços que eu tinha. O meu cliente, pessoa física, não me paga porque não recebe. Qual é a solução? A solução, primeiro, e aí eu volto para o pensar, é tu chegar naquela conclusão básica. Bom, não é época de subir no salto, não é época de tu dizer, não, eu tenho uma estrutura aqui com mármore, uma estrutura bem colocada, eu estou muito bem localizado, eu tenho 50 anos de advocacia. Não é essa época. Não é a época de botar a banca, como se diz no jargão popular. A época agora é de ser humilde, baixar a cabeça e dizer o seguinte, estamos todos no mesmo barco da pandemia. Não é somente o teu cliente, tu também está nesse barco. E esse barco prescinde, na verdade, de uma negociação. Prescinde em entender a situação, ter empatia pelo outro lado. Prescinde de tu olhar para o outro lado e dizer o seguinte, tá na hora da gente negociar? Tá na hora. Tu não precisa te desvalorizar. Tu não precisa dizer o seguinte, eu vou aceitar tudo que ele me pede. Não é isso. É uma hora de tu mostrar o teu valor de uma forma diferente. Quantos e quantos advogados, por exemplo, da área jurídica, negociam seus honorários baseado em processo? Até o mês passado, em abril, nós tínhamos qual realidade? Processo parado. Aí o cliente olha para ti e diz, eu te pago por processo, está tudo parado. Não vou... Ou vou pagar muito menos, vou pagar os teus honorários. E assim por diante. Só um pouquinho. Tu acha que eu não estou fazendo nada porque os processos estão parados? É porque ele não conhece a tua realidade. Ele não entende o que tu pode fazer por ele. Então, antes de criticar o teu cliente, de dizer que ele está sendo egoísta, que ele não te paga, ou simplesmente ele não te paga, então ele está sendo um cliente ruim, pensa no seguinte, pensa que ele também está com dificuldades e se ele quer negociar contigo, é aquela premissa, é porque ele ainda gosta de ti. Porque quem não gosta de ti, rescinde. Né? O cara que quer negociar, valoriza, porque ele quer negociar. Né? Ele quer chegar num consenso de trocar contigo alguma coisa. Então, o que tu deve fazer? Tu deve botar na balança, como a gente diz, né, na ponderação, qual é o teu trabalho. Bom, meu trabalho hoje, o que eu estou entregando para ele? Eu entrego cuidar os processos? Eu já fazia isso antes da pandemia. Eu fazia idas até o meu cliente, eu tinha horários de reunião agendado, eu tinha alguma coisa com ele que estruturasse melhor o meu negócio com ele? Talvez sim, talvez não. Se eu tenho algumas coisas com ele que eu pudesse estruturar o meu negócio de uma forma mais clara e objetiva, maravilhoso. Vamos para frente. Só coloca isso de maneira online. Coloca isso com reuniões, salas virtuais. Tem várias salas gratuitas, tem algumas que são pagas com mais recursos. Tem muita coisa boa na internet. Então, o que dá para fazer hoje? Dá para oferecer para o teu cliente, falando no primeiro paralelo, pessoa jurídica, um pouco mais de entrega. E depois tu vai cobrar isso, depois tu vai negociar isso. Não te preocupa agora em fazer essa negociação. Te preocupa, na verdade, agora em fazer uma entrega. Seja empático, seja uma entrega, na verdade, para ele. Esse é o primeiro ponto. Na pessoa física é uma situação mais complexa. Por quê? Porque ela pode estar sem nenhum recebível. Né? Ela pode estar desempregada, ela pode ser demitida, ela pode ter N fatores. Só que na pessoa física, tu também tem que se mostrar útil. O que é ser útil para a pessoa física?
O que ela está precisando se ela está desempregada? Um auxílio daqui a pouco para buscar os seus direitos. O que ela está precisando se ela está desempregada? O auxílio emergencial, eventualmente do governo. O que ela está precisando daqui a pouco? Orientação previdenciária. O que ela pode precisar? As situações fáticas do mundo não pararam. Aumentaram, aliás, Exato. diversas demandas, né? Aumentaram muitas demandas ultimamente, porque as pessoas estão presas dentro de casa. Então, o que eu aconselho realmente nesse sentido? Não trata a negociação, na verdade, como um problema. Trata a negociação como algo positivo. Trata a negociação como algo a ser colocado na tua linha de raciocínio diário, né, de entrega para o teu cliente. Porque isso vai dizer o que vai ser a tua figura daqui para frente. E não podemos esquecer que eu acho assim que é fundamental as pessoas se darem conta. Não existe mais o voltar ao normal. Essa coisa é uma ilusão as pessoas dizerem isso. Vai tudo voltar ao normal daqui a 2 meses. Não existe, porque o normal ele vai ser diferente porque ele já é diferente. Exatamente. Nós já estamos, né, num patamar diferenciado. Nós estamos hoje num patamar em que a advocacia passa pela tecnologia, ela já passava antes, mas agora ela tem que se mostrar para o que veio. Tem alguns estudos e algumas questões aí que estão falando que a gente evoluiu 10 anos em 3 meses. Tivemos que nos adaptar 10 anos em 3 meses, porque a evolução da sociedade levaria quase 10 anos para evoluir para toda essa ferramental tecnológica que hoje nós estamos utilizando em tão pouco tempo. Agora pensa Gustavo, comigo, né? Pois não, pode falar. Você, só abrir um parênteses aqui. Claro. Você é um expert em tecnologia. Acho que você não comentou, você também, além de escritor, consultor, palestrante, você é advogado também. Por formação, sim. Por formação, sim, exatamente. Mas um grande conhecedor dessa área tecnologia, né? A área tecnológica. E eu sempre digo, sempre comento, sempre tento passar também essa concepção, essa conscientização de que a tecnologia não é nosso inimigo, não é inimigo da advocacia, e sim aliado, né? Então eu queria que, já que pegando esse gancho, você comentasse um pouco sobre como tornar a tecnologia aliado do advogado, do escritório de advocacia. Claro, é um bom gancho. Nós temos que pensar realmente hoje com a tecnologia o que ela pode fazer por nós. Eu vejo, quando a gente fala de software, por exemplo, eu vejo o pessoal muitas vezes me perguntando assim, Gustavo, o software jurídico, ele vai me oferecer o quê? Eu considero essa pergunta um equívoco. Na verdade, não é o que o software vai te oferecer, é o que tu tem e o que ele agrega valor ao que tu tem. A grande realidade é que o software, tu não tem que mudar por causa do software. O software tem que se adaptar à tua realidade e trazer melhorias para a tua realidade. Então, quando tu pensa nessa premissa de melhorias para a tua realidade, a tecnologia tem que ser útil. Hoje nós temos ferramentas gratuitas que nos são úteis, como é o caso, por exemplo, tu pode usar um Zoom da vida com as suas limitações de forma gratuita, tu pode pegar a versão paga e utilizar todas as funcionalidades, que é uma sala virtual. Eu posso usar o Airby, que é outra sala virtual bastante conhecida. Eu posso usar o Meet do Google, que é outra sala virtual bastante conhecida. Eu posso utilizar outras ferramentas. O WhatsApp entrou nessa briga e o Facebook faz 1 semana entrou nessa briga. Ele criou salas virtuais vinculadas ao Facebook primeiro, Messenger, e a partir da semana que vem, ou no máximo na próxima, então em 15 dias, nós vamos ter isso no WhatsApp de forma disponível para todo mundo. Então pensem o seguinte... Sala virtual pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Nós vamos ter, por exemplo, como pegar o WhatsApp, até 50 pessoas e poder fazer ligações, né, virtuais, porque elas são ligações pela internet, através do WhatsApp, exatamente como se fosse um Zoom da vida. O Facebook resolveu comprar essa briga, por quê? Porque o Facebook anunciou ontem, tá? Isso é uma notícia de ontem, o Facebook anunciou ontem que ele não quer mais escritórios. Ele vai transformar tudo em home office, permanente. Porque há umas 2 semanas atrás, o Google e o Facebook tinham anunciado que eles até o final de 2020 manteriam as pessoas em home office. O Facebook anunciou ontem que não vai voltar atrás, que vai abrir mão dos escritórios e vai trabalhar somente em home office. Olha a mudança que está acontecendo. Aí eu vejo alguns advogados me dizerem o seguinte, Gustavo, mas eles são uma empresa de tecnologia, eles podem fazer isso. Nós não podemos. É um engano. Na verdade, existem várias áreas de um escritório de advocacia que podem permanecer home office. Produção é uma delas. O que tu vai ter uma certa dificuldade ou vai ter que manter um híbrido é o atendimento, não tenha dúvida. Agora, o teu cliente também, né, o teu cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, ele também vai querer o atendimento virtual. Eu, por exemplo, sou coordenador de cursos aqui na ESA, na Escola Superior de Advocacia, de gestão de escritório, onde a gente participa, montou todo um cronograma para 2020 presencial.
tivemos que abandonar, obviamente, por questões de pandemia. E agora, nas últimas reuniões que fizemos para transformar no digital, o debate não era transformar para o digital puro e simples, porque isso, de certa forma, até é simples. A OAB já tem estrutura, já tem tudo organizado. O debate era, os coordenadores de todas as comissões estão preparados para ficar só no virtual? Porque provavelmente nós não vamos ter tão público, ou teremos muito pouco público no presencial. Nós vamos ter que admitir que a partir de agora é o virtual. E aí há uma grande celeuma em cima disso, por quê? Porque tem muita gente, não só da velha guarda, mas até da nova guarda, como eu digo, que não está preparada para isso. Para viver de uma forma eletrônica. Ela está preparada para o seguinte, bom, eu vou fazer uma reunião. Tá, e tu está preparado, por exemplo, para ser 2 da tarde e o teu cliente dizer o seguinte, estou te chamando em vídeo agora. Não existe mais aquela coisa do tipo, vou marcar horário, vai ser tudo. Não, ele vai te chamar em vídeo, tu não pode atender, ele vai te perguntar, que horas tu pode? E é assim. E ele quer que tu esteja sempre preparado. Tu não pode ter no fundo lá aquela bolsa atirada ou as roupas por guardar no teu escritório, apesar de ser home office. Tu tem que estar preparado, na verdade, para uma estruturação, né, permanente. Cada momento em que eu tenho das minhas agendas, digamos assim, eu me preparo de uma forma diferente. Por quê? Porque a casa não para. Né? Tu tem as coisas para fazer em casa também. Tu tem que pensar que tu tem que limpar, tu tem que organizar, tu tem que estruturar. O teu escritório, às vezes, está de pernas para o ar porque tu está limpando, tu está organizando. Então, tu tem que ter uma outra estruturação. Hoje, por exemplo, até comentando com vocês, esse fundo que vocês estão vendo é da minha sala. Eu não estou no escritório. O escritório está lá, né? Estão fazendo uma faxina. Não tem como. Nem tudo na vida, na verdade, é como a gente quer. Né? Nem tudo é como a gente gostaria. Então a gente tem que estar preparado para isso. Isso não pode, isso é outra coisa, não pode nos incomodar. A gente tem que entender o seguinte, né? Desculpa, só para finalizar. A gente tem que entender o seguinte. Na verdade, o novo normal passa por esquecer a ideia de rotina. Acho que esse é o pensamento que eu queria deixar para o pessoal assim, pensar realmente. Excelente. Excelente. Exatamente. Esquecer ideia da rotina é maravilhoso, uma frase muito boa, porque na verdade também nós precisamos aprender a ter habilidade de nos adaptarmos, né? A adaptabilidade, né? Porque é isso que está acontecendo, né, Gustavo? Sim, sem sombra, não tenho dúvida disso. E a questão de adaptabilidade, ela passa pela tecnologia também. Não somente como nós falamos aqui de videoconferência, etc., mas ele passa, por exemplo, que antigamente tu estava acostumado a receber tudo em papel, em muitos aspectos. Agora vai receber tudo virtual. Tu está preparado, tu tem servidores para isso, tu tem o básico para isso, para receber tudo em papel. Tu teria o básico também para receber em papel, eletrônico. Tu teria o básico também para receber de forma eletrônica e documentar isso de forma eletrônica, manter isso de forma eletrônica ao longo da tua estrutura. Isso é fundamental. E a indexação. E aí nós já vamos para uma outra linha de raciocínio que o pessoal às vezes fala e se esquece. E eu, quando falo de Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, eu falo muito isso porque as pessoas esquecem que a Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí atualmente, né? Porque a gente tem que dizer assim, hoje, neste dia, ela está de tal forma, amanhã eu não sei. Porque eles mudam que nem trocam de roupa, né? Mas assim, entra em vigor em agosto de 2020. Voltou, né? Hoje ela está em agosto de 2020 de novo. Não sei se amanhã ela vai. Amanhã talvez ela passe de novo para 2021. Mas independente de ser 2020 ou 2021, tu tem que entender o seguinte, os dados hoje são tanto físicos quanto eletrônicos. E, aliás, dado físico para dar problema é muito mais fácil do que o dado eletrônico. Porque o dado eletrônico ele tem N formas de segurança. E o dado físico a pessoa põe embaixo do braço e ela leva embora. Exato. O dado físico, na verdade, ela copia à mão. Ela, às vezes, põe num post-it a senha. O dado físico, ela transforma, na verdade, como uma problemática muito mais complexa de segurança do que o dado eletrônico. Só nesse patamar, né? Assim, de pensar. E eu julgo isso um problema gigante, né, para os escritórios. Por quê? Porque se eles não pensavam isso nem para o cliente deles, imagina internamente. Imagina internamente. Internamente, na verdade, é algo muito complicado. Os escritórios, às vezes, deixam a desejar, eles deixam para depois, eles acabam estruturando isso de uma maneira equivocada, na maioria das vezes, porque eles acham, eu não preciso estruturar isso. Eu vou contratar a TI resolve. Não, a TI não resolve. Da mesma forma que uma empresa ou uma pessoa física, quando for te procurar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai te procurar achando que tu vai trabalhar sozinho.
tu vai ter que trabalhar com o pessoal de TI, tu vai ter que trabalhar com um profissional que é raro tu encontrar profissionais bons, que são os peritos forenses, né, que são os peritos de tecnologia forense. Esses profissionais são raros, eles não tem um grande número deles. É que nem tu achar, às vezes, tu encontra muito perito contábil, por exemplo, mas tu encontrar peritos que são especialistas em estatística são pouquíssimos. É raridade. Então, é raridade. Né? Tem poucos no Brasil e eles ganham muito bem por isso, porque são pouquíssimos no Brasil. Então, inclusive, instituições financeiras, por exemplo, catam a dedo. Então, há uma série de profissionais da advocacia, e falando de mercado futuro, que eles estão vindo com muita força. E eu vejo os advogados, às vezes, brigando, né? Ah, eu estou brigando porque eu sempre trabalhei na área trabalhista, eu sempre trabalhei na área tal. Gente, há tanto mercado surgindo hoje, com variantes do mercado atual, que tem tanta coisa nova, que a advocacia, nesse se reinventar, não só por causa da pandemia, mas também por causa da pandemia, ela vem criando o mercado à torta e à direito. Então vamos parar de pensar como tijolo, né? O tijolo ele tem duas formas. Ele pode construir uma parede ou ele pode deixar uma janela. Vamos pensar no tijolo como uma janela, como alguém que está construindo, mas ele está enxergando para frente. Ele está colocando a construção para frente. É que nem a parábola, né? Que eu gosto muito. De tu chegar para duas pessoas que estão levantando uma parede numa construção e perguntar para ela o que elas estão fazendo. E uma delas diz, eu estou levantando uma parede. E a outra diz, eu estou construindo uma igreja. Uma tem perspectiva de futuro, a outra só levanta paredes. Sejamos nós essa perspectiva. Né? Sejamos nós construtores, porque nós temos que construir, sem sombra de dúvida, mas sejamos construtores enxergando para onde estamos indo. Então, nesse sentido hoje de pandemia, ou no sentido, na verdade, até de planejamento estratégico, ou eu diria até psicológico, para te não enlouquecer dentro da tua casa, e tu pensar na frente também com perspectiva, tenta entender o seguinte, tu já tem uma história de vida, tu estudou, tu está hoje como profissional, tu já teve um patamar de soluções eletrônicas e presenciais, e está na hora de olhar para frente, olhar lá para cima e dizer o seguinte, o que eu estou fazendo e o que eu quero fazer? Porque a grande questão é, o que me trouxe até aqui não vai me levar adiante. O que me trouxe até aqui vai ser diferente. O que me trouxe até aqui, na verdade, foi muito útil até aqui. Mas para o amanhã ele não serve. Para o amanhã eu tenho que desenvolver novas habilidades. Para o amanhã, eu diria que não somente inteligência emocional ou as questões, muitas vezes, de tecnologia são importantes, mas para o amanhã, principalmente, a questão da não ansiedade, da tua segurança enquanto profissional, para te valorizar nos detalhes. Ah, eu sempre fui um bom profissional, eu estou há 30 anos no mercado e as pessoas me pagam. Mas eu nunca calculei o timesheet, eu nunca fiz isso por hora. Eu nunca calculei qual é o meu custo, se não for por hora, qual é o meu custo pela tarefa. Eu nunca calculei, na verdade, o quanto eu tenho de demandas. Eu nunca me preocupei porque eu sempre tive um bom retorno financeiro. Bom, isso mudou. A partir de agora, o teu valor não vai ser somente hora. A partir de agora, ele vai ter que agregar alguma coisa a mais, porque as pessoas não querem pagar só por aquele tempo. Elas querem pagar também pelo resultado que elas vão ter. E esse tipo de advocacia, que não existia tanto no passado, mas agora é só o que existe, nós temos que aprender também a cobrar. Nós temos que aprender também a mensurar. E principalmente, entre aspas, a vender, a entregar isso para o nosso cliente. O que o nosso cliente está buscando, afinal de contas? São perguntas que dentro da área de pessoa física ou jurídica elas fazem diferença. Mas são perguntas que cada vez mais elas estão arraigadas ao cerne do que é ser advogado. E eu acho que quando a gente fala, né, em pós-pandemia, fala sobre mercado, ninguém tem uma bola de cristal para poder dizer o seguinte, até o final desse ano vai acontecer isso. Ninguém sabe. Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer dentro de 15 dias. O que nós temos hoje são perspectivas. E dentro da ideia de perspectivas e nuances de mercado, eu diria que o que já estava acontecendo antes só vai se acentuar. Olha o mercado financeiro, gente. Nós estamos com o dólar a R$6. Quem é que diria isso em 2020? Quem é que diria isso em 2020 há 3 meses atrás? Ninguém. Nós tínhamos uma certa segurança, entre aspas, econômica gigante em vários aspectos. Hoje, os nossos políticos dão uma declaração pública equivocada, ou eu diria errada, ou eu diria pueril, porque é o que está acontecendo de forma sistemática hoje, né, no Brasil. Parece que estão falando como se fala em casa, em vez de entender que estão falando para milhares de brasileiros. E não falo só do presidente, eu falo de todo mundo. Porque, na verdade, não é só quando o presidente fala. Às vezes, quando um político dá uma declaração, e um político antigo. Eu vi o Collor falar, pelo amor de Deus, um cara que teve impeachment e que hoje é político e está falando coisas e nós estamos ainda ouvindo.
mas não vou entrar nesse mérito, vamos entrar só no mérito do seguinte, ele falando está causando problema. Para te ver como a gente está ansioso por notícias. Que nós acreditamos numa pessoa que congelou poupança, pediu desculpa disso quase 30 anos depois, e nós acreditamos. Olha o quanto isso é infantil, o quanto isso é pueril. É um cenário que ele era inimaginável, né, em 2020. Totalmente inimaginável. E nós temos isso hoje, é incrédulo, mas é verdadeiro. Porque isso está mexendo na nossa economia, está mexendo no nosso bolso, e não é uma questão, gente, aqui de discutir se vamos ou não abrir a economia, é pandemia versus mercado, não é isso. Porque isso é até pequeno, perto do que está acontecendo. Tem pessoas que estão se matando dentro de casa porque não conseguem ter inteligência emocional para isso. Tem pessoas que estão literalmente desesperadas, não é porque não tem mercado, não tem tradição, não tem conhecimento, é porque elas não sabem o que fazer com essa realidade. Então é totalmente diferente, né, da realidade somente macroeconômica. Exato. Gustavo, você falou sobre novas habilidades, né, na advocacia, o advogado, e também falou sobre oportunidades. Pegando o gancho, claro, conhecendo e sabendo que você também é um grande conhecedor da matéria marketing jurídico, e muito está se falando agora nessa fase, nesse momento de o que criar, como inovar, como repensar, né? Seja para escritórios que atuam aí com pessoas físicas, para escritórios que atuam, os escritórios massificados, enfim. O que você diria, o que você poderia colocar aí como exemplo para esses advogados? Porque, na verdade, eu tenho falado isso, né? Nós mudamos de endereço apenas, né? Saímos do escritório e viemos para casa. E o trabalho não para, não pode parar. Os prazos voltaram, então claro, o trabalho ele continua. O que acontece é essa mudança que tá todo mundo falando e todos nós sabemos. Então, com essas habilidades a serem desenvolvidas pelo advogado, pela advogada que vem pela frente, e com essas oportunidades que precisam ser desbravadas, vamos dizer assim, agora de fato, né? De fato, porque muita gente colocou isso durante muitos anos e nunca fez, né? Então eu também entendo que esse momento está acontecendo uma transformação muito grande na cultura de muitos escritórios, de muitos sócios, aí, de muitos advogados. Então, o que fazer com relação a oportunidades de negócios para conversão de resultados, retornos financeiros, contratos, negócios e na criação de novas habilidades? Perfeito. Acho que de novo, né, para a gente poder fazer um gancho em relação a isso. A questão maior que eu vejo hoje nesse sentido é separar primeiro pessoa física e pessoa jurídica, não tenha dúvida, são focos e abordagens completamente distintas. Nós temos que entender também que o momento de ir para casa transforma não somente o teu escritório, mas transformou também as empresas. Então elas também estão perdidas. Elas também não estão sabendo, elas estão tendo que se reinventar e se readaptar nesse sentido. E quando uma empresa é obrigada a fazer isso, uma empresa precisa também compreender a mudança dessa situação. E essa mudança, ela passa de sobremaneira por questões estratégicas, eu diria. Quer dizer, qual é a estratégia hoje que nós estamos colocando ou estamos fazendo para que o nosso cliente nos enxergue de forma diferente? Então, o marketing, neste aspecto, eu acho que é essencial. O marketing passa pelo quê? Passa por criar valor. Tu tem que pensar primeiro qual era e qual é o teu propósito. Eu quero atender pessoa física, eu quero atender pessoa jurídica. Eu quero atender pessoa física porque eu acredito muito na justiça e na igualdade social. Eu quero fazer essa questão de trazer a pessoa física para um patamar de mais força. Ou eu acredito muito na questão de resolução de conflitos, na questão de tentar trazer um patamar igualitário também para as relações, que é o que busca a pessoa jurídica, e entre outros aspectos. Além disso, não esquecer das nuances novas de mercado, que é o direito digital e outras questões que somam e agregam valor ao teu negócio. Eu acho que não deixar esses aspectos é muito importante. E entender que o valor, na verdade, que tu vai criar, não é o valor do home office. Porque o home office as pessoas confundem. Eu estou em casa, estou sem fazer nada. Isso é um grande engano. Na verdade, estar em casa, ficar em casa e dividir o tempo entre trabalho e tarefas domésticas dá muito trabalho. É mais coisa para fazer.
né? Exato. É diferente dessa história. Não, eu estou em casa e estou com tempo livre. Não, tu não está com tempo livre. Na verdade, tu está às vezes com teu filho do teu lado, né? Eu tenho duas pequenas aqui, eu tenho uma de 5 e uma de 2. Às vezes tu está trabalhando, concentrado, ela chega para ti e diz, ai, te amo, papai. Vamos brincar, vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tu fica com o coração na mão apertado porque tu quer dividir o teu tempo entre estar com elas, estar naquele momento, entre aspas, de lazer numa quarta-feira, ou tu tem que terminar um negócio, tu tem que terminar para fazer uma entrega. E isso nos dá um sentimento que é terrível e talvez um dos sentimentos que a gente tem que mais batalhar para resolver na ideia do home office e da pandemia, que é o sentimento de culpa. O que eu converso com pessoas, amigos, conhecidos, e digo assim, como é que tu tá? E a pessoa, eu tô me sentindo culpado, porque eu acho que eu tô em casa, mas não tô conseguindo cuidar dos meus filhos. Eu tô em casa, mas não tô conseguindo debater. A perspectiva é, eu tô em casa, mas eu não tô em casa para estar em casa. Eu estou em casa para o trabalho. E aí tu trabalha muito mais, mas muito mais no quesito tempo e até produtividade, de certa forma, porque tu não tem gaps de produtividade. No trabalho tu levantava, tomava um café, fazia isso. Aqui tu toca direto, porque tu está em casa. Então tu levanta, eu mesmo vou ter que fazer o café, eu mesmo vou ter que ir lá pegar água, eu mesmo vou ter que... Não, deixa para depois, eu vou lá e vou resolver isso agora. E até tu te passa no quesito tempo por esse motivo. Porque tu deixa as coisas para depois, tu acaba deixando tudo para depois e fica focado naquilo que tu quer dar resultado. Eu vejo, tanto por perspectivas próprias aqui, em casa, na verdade, tô eu e minha esposa em casa trabalhando, então eu vejo que ela, por exemplo, acaba produzindo muito mais em horário, e eu também, por estarmos em home office. Embora, obviamente, eu já trabalhava antes em home office, então para mim há uma certa... Essa coisa da culpa eu já passei por essa fase há muitos e muitos anos atrás. Hoje, quando eu estou em casa, eu sei que eu tenho momentos de trabalho, sei que eu tenho momentos de lazer, e já era assim antes, só que nós precisamos aprender, na verdade, a distinguir isso. Uma dica importante, que eu acho que serve para o marketing, serve também para uma dica de home office, é as pessoas colocarem tempo para as coisas. Então, realmente estruturem um tempo para trabalho. Olha, eu levantava tal horário, quero levantar um pouco mais tarde. Tudo bem, levanta um pouco mais tarde, mas esse levantar um pouco mais tarde não significa que tu não vai trabalhar. Não trabalha de pijama, né? Aquela história, parece surreal isso, mas quando tu não te veste, ou tu não te troca, ou tu não faz uma mudança de ares, na verdade a tua mente não entende que aquilo é um trabalho efetivo. Ela acha que é qualquer coisa, menos trabalho. E tu precisa ensinar a tua mente a trabalhar com isso. Então, tu fazer uma outra coisa que é relevante para quem, eu moro numa casa pequena, eu não tenho muito como fazer isso. Vai para outro lugar, nem que tu tenha que trabalhar na cozinha. Mas estabelece um lugar diferente do teu quarto. Estabelece um lugar diferente daquele lugar onde tu ficava habitualmente para home, né? Para tua coisa de casa. Porque isso vai auxiliar no marketing? Vai. Porque tu vai deixar a tua mente mais tranquila e menos ansiosa para pensar em coisas novas. Porque o primeiro quesito para responder esse questionamento que o Adnilson me fez sobre as estratégias de marketing em home office passa por tu, advogado, poder entender melhor o teu próprio negócio, que é o propósito. É por que eu estou aqui? Por que eu estou desenvolvendo? A partir deste momento de desenvolvimento, tu pode começar a fazer outras coisas. Tu pode começar a pensar, bom, eu posso fazer a questão mais detalhada de produtos, eu posso fazer a questão mais detalhada daqui a pouco de incrementar aquilo que eu já tenho, de fazer uma entrega diferenciada naquilo que eu tenho, que aliás, eu acho que é uma coisa que tu pode fazer agora, hoje, amanhã, segunda-feira, tu pode começar a pensar, eu trabalho em qual área? Por exemplo, eu trabalho na área trabalhista, trabalho na área previdenciária, de pessoa física. O que eu estou entregando do meu cliente? Eu estou entregando do meu cliente hoje, posso entregar informação de processo, disponibilizar canais de atendimento, etc. Como é que o cliente pode me achar nessa forma? Eu posso fazer lives? Posso. Posso fazer vídeos para o YouTube? E, aliás, o YouTube, gente, eu diria para vocês, não esqueçam do YouTube. Por quê? O YouTube já era uma ferramenta fantástica. Sempre foi uma ferramenta muito fantástica em relação ao próprio Google. Mas, com a pandemia, os números são impressionantes. O YouTube agora, nesses meses, últimos meses, ele tem superado 2 bilhões de visualizações mensais. Nós somos 7,4 bilhões de pessoas no mundo e 2 bilhões dessas pessoas acessaram de forma única o YouTube durante 30 dias. É surreal, é gigante a proporção de utilização do YouTube. Outra questão muito importante, que eu acho que o pessoal esquece, ele está em casa, as contas continuam vindo. Quem sabe tu não repensa as tuas contas? Nesse momento que eu estou em casa, eu preciso ter um telefone pós-pago para falar com alguém, ou eu posso utilizar sempre o Wi-Fi que eu tenho em casa já? Por que eu preciso ter internet no meu celular?
Eu acredito que muitas coisas podem ser repensadas, porque não gastar já é uma questão de ganhar dinheiro. Tá? Isso Gustavo, é fundamental. você tem toda a razão e é muito importante o que você está dizendo. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui para o Claro, doutor Mauro Oliveira Freitas, que você também o conhece, claro. de Brasília, meu amigo particular, adoro ele, a gente vários negócios aí, projetos juntos, e ele está aqui com a gente, né? Então, um abraço, Perfeito. doutor Mauro Oliveira, de Brasília, um advogado extremamente experiente, expoente e influente, né? Ele colocou um comentário aqui, queria que você Perfeito. comentasse um pouquinho, que é bem importante. Ele escreve aqui, nesse cenário para onde corre um advogado com mais de 60 anos? Home Aham. office, PJE, lives, atendimento online, ou perdeu a profissão? Queria que você comentasse um Claro. pouquinho. O Mauro faz um trabalho muito interessante com a associação, né, que ele coordena do pessoal acima de 60 anos, e eu acho que é um trabalho fundamental, por quê? Porque essa geração, que o pessoal diz a melhor idade, uma série de coisas, ainda tem, entre aspas, um preconceito com as pessoas um pouco mais velhas, em razão de que elas não vão saber se adaptar, né, não vão conseguir se adaptar. Isso é um engano. Na verdade, elas têm muita vontade, muita gana, elas querem continuar trabalhando, querem continuar fazendo as coisas, só que às vezes, como elas vieram de outras gerações, ela tem uma cultura diferente. É que nem tu É, pensar, vou traçar um paralelo pequeno e rápido só para vocês, para fazer essa compreensão. Por que o claro. brasileiro quer ter casa própria? Vocês já pararam para pensar? Porque nós viemos de uma Pois cultura é. pós-guerra, na verdade, e os nossos pais nos ensinaram o seguinte: nós não tínhamos, nós fomos colonizados, por exemplo, aqui no sul pelos italianos e alemães preponderantemente, embora tenhamos poloneses e outras, os japoneses também estão aqui e vários outros que nos colonizaram aqui no Rio Grande do Sul, mas por exemplo, principalmente Uhum. italianos e alemães. E o que eles queriam na cultura pós-guerra? Ter a sua propriedade, porque eles vieram da Europa sem propriedade nenhuma. Eles vieram totalmente descapitalizados e queriam aqui ter a sua própria terra. Nós arraigamos isso no Uhum. nosso conhecimento e continuamos com isso até hoje. Até hoje, quando? Até hoje, nas gerações mais novas, isso já não é uma realidade. Se tu perguntar para um cara Uhum. mais novo, ele quer ter casa própria, ele vai dizer, talvez não. Tanto é que se tu pegar hoje Exatamente. quem escreve, né, muitas vezes sobre dinheiro e outras questões, ele diz, não compre uma casa própria, porque ela é um passivo, caro e Sim, desnecessário. ex Então, exato. nesse sentido, que é um paralelo de cultura, é que eu quero trazer o sentido da tecnologia e da pergunta do Mauro. Eu acredito que se eu sempre digo para aqueles que têm mais história, e o Mauro acho que a gente pode usar como um bom exemplo. O Mauro é um advogado realmente que vem como um expoente, foi presidente da Rede Jur, trabalha com pessoas e agrega pessoas no Brasil inteiro, né? Em grupos de negócio, também faço parte em Muito. grupos de negócio com ele. Tem um monte de coisas muito positivas. Ele é um cara que, o que ele precisaria fazer, digamos assim, embora ele já faça, mas o que ele, numa idade um pouco maior, não estou chamando de velho, tá, Mauro? Não se preocupa. Com uma idade um pouco maior, precisa fazer para transformar isso para o mundo, né? Não falo para nós, falo para quem já o conhece, eu falo para as outras pessoas. Ele precisa transformar a palavra tradição em vanguarda. Ele precisa mostrar que ele está adepto às novas tecnologias, que ele está adepto àquilo que ele está buscando. E vou dizer mais para o Uhum. Mauro, uma realidade que eu vejo trabalhando na comissão de tecnologia e inovação aqui da OAB do Rio Grande do Sul. O que acontece? Tem tanta gente com mais idade querendo que seja ensinado para elas as funcionalidades do processo eletrônico, mas tem muito jovem também que quer, que tem muita dúvida. Ainda ontem Sim, conversei com um colega que tem a minha faixa de idade, 40 e poucos anos, que não sabia utilizar o processo eletrônico. E eu acredito. não me considero velho para Acredito. isso. Mas o que acontece na prática? Ele simplesmente nunca pegou, ele veio de uma geração de processos físicos, para ele aquilo não era tão importante e ele se perdeu completamente porque não demonstrou interesse. Grande parte do que movimenta a humanidade, isso é uma coisa muito importante que a psicologia nos ensina, é a ambição, que nós não devemos ter vergonha de ter, né? E o Ok, interesse. Eu acho que as pessoas exato. às vezes dizem, eu faço as coisas de forma despretensiosa. Isso é ilusório. A gente sempre faz com algum interesse. O interesse pode Concordo. até ter um norte maior, né? Eu posso ajudar as pessoas sem ter um interesse em ter algo em troca. Tudo bem, é algo nobre, né? Até entre aspas, despretensioso. Mas na verdade tem um interesse. Nem que seja relacionamento, manter amizade, contato, entre outros. Então nós agimos por interesse de forma nativa. E por agirmos por interesse de forma nativa,
A pessoa que tem um pouco mais de idade, ela tem que abrir os seus horizontes, eu falo daquela ideia de tijolo, ela tem que construir janelas e não paredes, ela tem que dizer o seguinte, eu não estou pronto ainda, eu ainda posso aprender mais. E eu acredito que o trabalho, até que o Mauro vem fazendo com a associação, é justamente esse, é tentar mostrar que a pessoa, eu até tive contato também, agora não vou me lembrar exatamente o nome, mas é um grupo que procura emprego para pessoas acima de 50 anos. Eles me procuraram um tempo atrás porque eu divulgo muita vaga, muita oportunidade. E eles me procuraram, Gustavo, tu tem alguma vedação com pessoas com mais de 50 anos? Eu digo não, nenhuma. E meu cliente, na maioria das vezes, também não. A questão maior é, quando a gente entrevista uma pessoa que tem um pouco mais de idade, o que a gente espera? Que ela esteja preparada. Exato. Que ela já venha com a mente aberta para essas questões tecnológicas. Porque muitas vezes as pessoas elas mesmas se menosprezam em relação a isso. Ela mesma se coloca, olha, não entendo muito. Mas tu vai ver a fundo, ela até entende. Só que ela não se vende nesse sentido. Então, exatamente, né, ela tem que se posicionar nesse aspecto. Né? Nós temos que colocar para as pessoas, de maneira clara e objetiva, que estar acima de uma certa idade não é estar fora do mercado. Estar fora do mercado é uma opção. Por quê? Porque eu já ouvi de muito advogado dizendo o seguinte, eu não vou aprender. Plenamente. Né? Eu não vou aprender. Bom, aí tu não vai aprender uma opção. É uma opção. Agora, é uma opção. E eu concordo com essa opção, porque tem gente que já chegou num patamar que vai dizer o seguinte, meus filhos vão assumir, eles que aprendem, eu quero estar num outro negócio. Beleza, tu vai ser estratégico daqui a pouco para os novos negócios, tu vai ser estratégico para a marca jurídica, tu vai ser estratégico para outras coisas. Ao passo que tu tem 60 anos, tu sempre teve uma vida de boutique, né? Um escritório menor, tu continua advogando esquentando a barriga no balcão, etc. Bom, né? Tu quer manter a advocacia nesse formato, quer trabalhar mais 20 anos, não tem problema. Aliás, eu conheço, e vou falar até o nome dele, porque é uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito dele, que é o Dr. Geraldo Gama. Ele tem 80 e poucos anos. O Dr. Geraldo Gama é um figuraço que abre a porta do escritório. Está lá todo dia. É um cara que discute comigo as novas tecnologias. É um cara que eu trabalhei com ele quase 2 anos, trabalhando com ele tudo que tem de novo, e ele sempre na crista da onda. Por quê? Porque não abandonou. Ele quis. Opção dele. Opção dele. Exatamente. Agora, tu vai perguntar, Gustavo, ele é um cara que está lá fazendo processo eletrônico? Não, ele tem uma equipe para fazer isso. Agora, ele não está fora de discutir. Nós tivemos uma reunião recente, inclusive, faz acho que menos de 30 dias, onde nós discutimos Lei Geral de Proteção de Dados. Ele estava na reunião tão pronto sobre o tema, quanto os outros advogados que participaram. Então, ele não está fora da realidade, e isso é muito relevante para as pessoas que estão nos ouvindo, ou vão nos ouvir depois, dizer o seguinte, gente, é uma opção tu estar fora disso. Mas é uma opção também que tu está incluído. Tá? Então não te ilude na questão da idade. Agora, não vamos negar aqui ser hipócritas, porque não seremos hipócritas em relação a isso, de dizer que não tem preconceito. Tem preconceito. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que tu olha uma pessoa de 60, 70 anos e tu diz, esse aí não sabe nada de tecnologia. É fato. Realmente há isso, e é uma questão social, não é nem uma questão somente pessoal. Muitas vezes tu pode até tentar te desmistificar disso, mas a questão social, ela existe. E por existir, ele vai ter tanto trabalho como uma pessoa de cor tem, infelizmente, para provar que ela é boa. É hipocrisia dizer isso, mas é verdadeiro. É hipocrisia dizer isso, mas é verdadeiro. Exato. Eu tenho que provar muito menos do que o meu cunhado, que é uma pessoa de cor. E, na verdade, ele sabe muito mais de certas coisas do que eu e não tem nenhum problema, só que ele tem que provar mais. Por que ele tem que provar mais? Porque a sociedade enxerga ele de uma maneira diferente. A sociedade, quando vai chamar ele, né, para outra coisa, é diverso. E é isso que eu acho, sabe, Adnilson, que a sociedade está mudando? Tá, mas tem muito ainda a evoluir. Muito. E eu acredito muito que, de novo, aquilo que nós falamos lá no início, o pensar é a grande diferença. Porque quando tu pensa, tu admite, não tem diferença. Mas quando tu não pensa, tu traz arraigado esses conceitos que a gente tem de segregação e de tantos outros termos de forma muito forte. O que eu vou dizer aqui das mulheres, né? É a mesma coisa. Por que elas ganham 30% menos? O que eu vou dizer para minhas filhas? Eu tenho 2 meninas em casa. Que elas vão crescer numa sociedade em que elas têm que provar mais valor do que um homem, mesmo sendo tão inteligentes ou mais inteligentes do que ele,
mesmo elas tendo um lado do cérebro muito mais criativo do que a maioria dos homens, mesmo ela conhecendo, na verdade, de forma indelével, muito mais inteligente, a questão de capacidade de crítica e gerenciamento, porque a mulher nasce e cresce com inteligência emocional e o homem vai aprender isso na vida adulta, porque o homem é um eterno guri, é uma eterna criança muitas vezes, tem homem com a minha idade que ainda pensa como um guri de 15. Então, como é que tu vai dizer isso e que ela vai ganhar às vezes 30% ou 40% menos? É surreal, mas é verdadeiro. É surreal. E por ser verdadeiro, a gente não pode negar os fatos. Então não adianta negar os fatos de que nós temos hoje, mesmo num ambiente virtual, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de home office, mesmo em tempos de marketing, situações que se a pessoa for mulher ou homem, for branco ou negro, for com mais de 60 ou menos de 60, situações, e não vamos desmistificar que o jovem advogado que se formou e tem 20 anos, que tem bumbum na pele, né, como eu digo, não criou nem barba direito ainda, que ele também tem as suas dificuldades. Ele também tem os seus problemas para se colocar no mercado. Por quê? Porque ele é considerado um piá, ele é considerado, com perdão da expressão de quem está nos ouvindo, um piá de bosta, que não sabe nada. E isso é um problema para ele no marketing. Então, tudo isso são situações que nós não podemos negar e nós temos que entender. Tu vai ter que aprender a lidar com elas. Eu conheço gente que já me disse, não vou dizer nomes para não ficar chato, mas eu conheço gente que deixa a barba, parece um Maomé, para parecer mais velho. Só para isso. Tá cheio desse tipo de gente. Pois é. Embora eu possa dizer que é desnecessário, talvez não seja. Por quê? Porque no fundo, socialmente, há uma visão social de entrega. E as pessoas, às vezes, com o bumbum muito limpo, né, com a cara muito limpa, acontece o quê? As crianças olham e dizem, a sociedade olha e vai dizer o seguinte: eu prefiro um advogado de cabelos grisalhos, que pode ter se formado ontem e não entender nada de tecnologia, não está nem preparado para o processo eletrônico. Perfeito. Exatamente. É uma antivisão da sociedade, ou uma visão contrária, e isso é cultural, né? Se a gente fosse falar aqui sobre gestão e o que acontece em termos de gestão lá nos Estados Unidos, na Europa, na própria Ásia, por que nós, Brasil, e aí não falando só da questão da advocacia, mas a cultura do brasileiro, o trabalho no Brasil, enfim, por que nós somos atrasados na gestão, né? Porque nós, a duras penas, patinamos, né, na gestão. A cultura de investir e não a cultura do tudo é custo, né? Sim. Aí também tem um desdobramento aí para conversar muito sobre essa questão. Mas eu queria pegar o gancho. Nós estamos quase terminando aqui. Oi, Gustavo. Acho que deu uma travada. Voltou, Gustavo? Voltou. Eu queria pegar o gancho aqui. Eu queria pegar um gancho aqui quando você falou da parede, né? Da construção da parede. Eu diria também que são frases que nós usamos assim normalmente dentro de palestras e treinamentos, né? Sim. Mas se você tem um enorme desafio, um baita de um desafio, e você tem duas pessoas e uma olha para esse grande desafio, seja ele qual for, nós estamos falando da advocacia, uma pessoa diz o seguinte: caramba, esse desafio eu não consigo, não sou capaz, não dá. A outra diz assim: caramba, esse desafio é muito grande, não tem como errar, não tem como perder esse negócio. Não é isso? Claro, é a perspectiva, né? É a perspectiva do que ela está enxergando. Exatamente. E até para uma questão de tempo também, eu estou vendo que a gente está mais para o final, só para não perder o gancho do que tu falou agora há pouco, da questão do investimento. Vamos entender o seguinte: o brasileiro tem, por questões culturais também, um grande problema, que ele enxerga o dinheiro como algo sujo. Ele enxerga o dinheiro como um problema. Para e pensa, tem várias músicas até que eu gosto que falam sobre isso, muitas vezes. Tem uma do Engenheiros, tem outra do Barão Vermelho, que fala: às vezes tem que botar um punhado de dinheiro na tua frente e verificar quem é que manda em quem. Por que isso é necessário? Porque as pessoas, elas olham o seguinte: o cara tem dinheiro, o cara tem casa, o cara tem carro, o cara conquistou alguma coisa. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de muitas pessoas? Ele roubou, ele entrou numas de... Ele teve que pegar isso de uma forma ilegal. Quer dizer, ele não pode ter construído um patrimônio sério durante a vida. Por quê? Porque as pessoas julgam
que ele teve isso de forma ilegal. E por que nós criamos essa cultura? Isso é social. Nós criamos essa cultura porque ao longo dos anos nós criamos uma ideia de polarização, que temos até hoje na versão política. Nós criamos a ideia do rico e do pobre. Nós não entendemos que para mudar de uma classe para outra é perfeitamente possível. E não entendemos também que é uma mudança de cultura e forma de pensar. A pessoa, até tem um canal muito interessante que eu sigo no Instagram, que é o Favelado Investidor, que é muito interessante. Ele é da quebrada, como eu digo, mas ele faz investimentos, que é uma questão cultural, de falar numa linguagem simples, eu diria, coisas do cotidiano, né, de investimentos. Mas o que eu quero colocar com isso? Se vocês têm hoje se você, colega advogado, enxerga dessa forma, pense diferente. Pense diferente pelo seguinte: o que acontece na prática, na maioria das vezes, e para mudar esse pensamento, é tu enxergar que o dinheiro, se tu guardar um pouquinho, tu fizer as tuas reservas, fizer a tua organização financeira e tudo mais, tu vai poder colher depois no futuro. E quando tu começa a conquistar coisas, tu percebe que essas coisas vão te trazendo mais coisas. E eu não estou falando aqui de conquistas apenas materiais. As conquistas podem ser em todos os níveis. Tu pode ser uma pessoa que engrandeça também de forma pessoal, que aliás é um dos desenvolvimentos que eu acho um dos maiores desafios necessários nessa vida, agora em épocas de home office, que é justamente as pessoas voltarem, se interiorizarem e procurarem conhecer e estruturar melhor os seus próprios eus, né? Suas próprias vivências. É extremamente necessário. E para elas também construírem e repensarem o valor que elas dão para o dinheiro, o valor que quem é que manda, né? Ah, eu preciso conquistar as coisas, eu preciso ter carro, casa, etc. Eu preciso? Será que não vale a pena o investimento de me desenvolver um pouco melhor, desenvolver melhor minhas habilidades, entender como isso funciona, investir às vezes em curso, desenvolver algo pessoal, mentorias, etc. O que tu está fazendo hoje do teu próprio desenvolvimento para o teu eu de amanhã? Porque as conquistas permanentes, né? Tem uma grande frase que eu acho que é atribuída a Alexandre o Grande, que ele diz que ele queria, quando ele morresse, um caixão aberto. E ele queria um caixão aberto por vários motivos. Entre eles, que era para mostrar que os médicos, por melhor que sejam, nunca têm razão, porque um dia tu vai morrer. Ele queria um caixão aberto com todas as suas joias também, riquezas, para mostrar que ele foi grande, conquistou muita coisa, mas que ele morre e tudo vai com ele. Então eu vejo as pessoas às vezes me dizendo o seguinte, e o mais jovem já entendeu, né? O mais velho é que às vezes não entendeu nesse sentido. O mais jovem já tem esse pensamento. Qual é o pensamento? Eu quero conquistar, mas eu quero usufruir. Eu quero viajar, eu quero fazer alguma coisa. Coisa que o mais velho, os nossos pais principalmente, vieram com aquela coisa. Eu preciso conquistar para entregar para os meus filhos um futuro melhor. E os filhos vieram, né? Que é o conflito de gerações. Os filhos vieram e disseram, eu aceito, pai, obrigado, mas eu quero conquistar alguma coisa, mas eu quero usufruir nesta vida, não na próxima. Se é que vai ter próxima. Então, se é que vai ter próxima. Se é que vai ter próxima. Questão cultural e religiosa. Mas eu digo no seguinte sentido. Faz um meio termo, independente da tua crença. Usufrui também. A parte do princípio que tu pode e deve conquistar coisas e trazer um retorno para ti mesmo. E esse retorno pode ser, de vez em quando, um prazer de te dar um presente. Pode ser um prazer de buscar coisas que tu sinta com prazer em fazer, embora agora viajar, por exemplo, que é uma coisa que muita gente gosta, nós estejamos impedidos, mas é uma questão de tu poder abrir a janela e olhar para fora e ver o mundo de uma forma diferente. Porque às vezes a viagem, aliás, eu falo isso e vários psicólogos falam também a mesma coisa. Não existe viagem maior do que a ti mesmo. Ela é infinita e ela nunca está distante de uma reflexão, né? De tu parar e tentar te entender. Nunca. Os teus porquês, as tuas atitudes. E olha, para quem acha que tudo isso que eu estou falando de psicologia e de outros temas não tem a ver com o pós-pandemia, ou não tem a ver, que é viagem na maionese da minha parte, vocês estão muito enganados. Porque o bem preparado e a pessoa que vai ter futuro na advocacia, e a advocacia 5, 6, 10.0, vai ser as pessoas que tiverem mais inteligência emocional e estiverem principalmente preparadas para negociar, para mediação, para algo interrelacional sem precisar do olho no olho. Porque eu vi muito advogado me dizendo assim, só para fazer um parêntese rápido, me dizendo, videoconferência vai ser um problema, videoconferência no criminal vai acabar com a advocacia criminal. Gente, é ponto de vista. Sim. Porque a videoconferência é algo que vai acontecer, quer vocês queiram ou não queiram. Então, se vai acontecer, ao invés de reclamar, deixa eu tentar estudar melhor, então, os sinais,
Por que o Gustavo gesticula tanto? Vai lá e pesquisar. Por que o Gustavo dá exemplo próprio? Vai lá pesquisar. E tu vai ver que eu faço com tudo isso reforço positivo do que eu falo. Então, quando tu estuda, tu percebe que mesmo em videoconferências, mesmo em formatos diferenciados, como colocou nosso colega aqui, a Adriana Menta, lá de Caxias, Isso. Adriane, eu li Adriana porque eu tô... Adriane, desculpe, Adriane Menta. Inteligência emocional e equilíbrio emocional faz parte, já fazia parte, mas faz parte também do futuro que nós encontramos e encontraremos na advocacia ali na frente. Perfeito, Gustavo, perfeito. Eu só complemento que é um braço disso, a tal da resiliência, né? Claro. Que todo mundo fala e não pratica, muita gente fala e não pratica, às vezes Sim. nem sabe o que é resiliência. Sim. A adaptação ao novo, ou seja, esse futuro muito se fala do futuro, mas o fato é que nós estamos tendo prova, né, real de que o futuro, se os advogados, se a advocacia, no nosso caso aqui, na nossa área, né, não pensar no futuro, não estiver preparado e usando a tua palavra, e é uma palavra que eu também uso muito, é uma palavra de ostentação, igual a doutora colocou aí, preparado. O escritório, o advogado, a advogada que não estiver preparado, com inteligência emocional, com equilíbrio emocional, com resiliência, para esse futuro que já vivemos, não terá grandes chances de perpetuidade, não é verdade? É verdade. Pensa na seguinte frase, para nós deixar uma reflexão final aqui para os nossos espectadores. Isso, nós temos 3 minutos só. Olha, vamos pensar numa reflexão final, então. Pensa o seguinte, se tu tirar a tua estrutura do teu escritório, da tua casa, tua estrutura pessoal e profissional, se tu tirar os títulos que tu tem e tu tirar a questão própria daquilo que tu vende, entre aspas, site, rede social, etc. Tu tira tudo isso da tua vida. O que é que tu vai conseguir entregar para o teu cliente? Esse é o cerne da coisa. Porque o futuro não vai passar. O futuro não passa por estrutura física, o futuro não passa pelas próprias vendas de rede social. O futuro passa pelo teu eu, passa pela inteligência, que é o pensar, e passa principalmente pela questão da resiliência e questões de inteligência emocional. Pensa nisso com carinho, porque tu vai te transformar só em reformular a tua vida baseado nesses princípios. Eu agradeço, Adnilson, até para fazer uma finalização, agradeço muito a oportunidade de a gente fazer uma troca em conjunto, foi um prazer muito legal, nos divertimos, eu me diverti muito aqui nessa nossa 1 hora, espero que o pessoal também tenha curtido e que a gente possa no futuro sempre fazer novas trocas aí, porque a vida é assim. Eu agradeço, Gustavo, você é um grande amigo, um grande parceiro, igual já falamos aí no início, obrigado mais uma vez, sigam-nos, né? O Gustavo, sim, claro, é @consultor Gustavo Rocha. Isso, não é isso? Instagram. Isso. No Instagram, o meu é @adipólito. E teremos outras oportunidades para fazermos outras lives sobre outros assuntos, porque nós temos muitos assuntos em comum e claro, para disseminar para a advocacia, com certeza. Muito sem obrigado. sombra de dúvida. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. E só avisando, Gustavo, e obrigado a todos também que participaram conosco, doutor Mauro, doutor André Chaves aí de Porto Alegre, nosso amigo, sim, também, e dentre outros, o Vitorino, do Rio de Janeiro, muito obrigado. A live ficará salva no meu Instagram durante perfeito, 24 horas, para quem quiser assistir depois, e indicar show também. Tá ótimo. Bom? Obrigado. Um abraço, muito obrigado a todos. Um abraço, Gustavo. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.